A gente não tem uma semana de paz assistindo The House e todo episódio tem alguma coisa nova, alguma informação, alguma loucura pra gente falar. E nesse vídeo eu vou falar do 9º episódio da segunda temporada de The House, que tá assim fervendo de teorias. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já ativa o sininho, porque eu não tenho dia nem horário certo pra postar vídeo novo, e já deixa um like também pra ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. O título do 9º episódio da segunda temporada é Eclipse Lake, ou Lago do Eclipse, que é o nome de um lugar que fica no joelho do Titã de Boiling Isles, e é onde os personagens vão nesse episódio pra conseguir sangue de Titã. Esse episódio já começa uma loucura no castelo do Imperador, com o Imperador Belus tendo terminado o portal e tentando usar ele. O Imperador Belus conecta um cano na fechadura do portal, então o Abominton abre um registro, um líquido mágico começa a sair por uns canos e chegar até a fechadura. Então a gente vê que aparece um buraco de fechadura na maçaneta do portal e o Imperador Belus coloca uma chave para abrir. Como a gente sabe, a chave original do portal ficou com a luz, não tá em posse do Imperador Belus. A gente vê inclusive que essa chave que o Imperador Belus está usando é um pouco diferente da chave que a luz tem. E num papel que tem ali próximo, a gente vê que tem as instruções de como construir essa chave que o Imperador Belus está usando. Eu imagino que se o Imperador Belus construiu a chave é porque ele não sabia que a luz tinha ficado com a chave original. Provavelmente ele pode ter pensado que a chave foi destruída naquele momento que a luz explodiu o portal na primeira temporada. Então o Imperador Belus construiu essa chave para tentar usar no portal, mas a chave não funcionou e acabou se desintegrando. Apesar deles terem encontrado todos os pedaços do portal e terem reconstruído ele, sem o poder da chave de verdade ele não funciona. E quem tava de olho nessa tentativa do Imperador tentar fazer o portal funcionar era o Hunter, o guarda dourado. Achei fofo que o Hunter continua com o palismã, mantendo ele escondido dos olhos do Imperador. Como a gente sabe, o Imperador destrói os palismãs e usa o elixir que tem dentro dele para controlar a própria maldição. E com a falta da madeira dos palismãs, provavelmente se o Imperador Belus encontrar o palismã do Hunter, ele vai acabar matando para usar o elixir. Então, apesar do Hunter ser fiel ao Imperador, tem algumas atitudes dele que fariam o Imperador considerar ele desleal. O Imperador Belus percebe que o Hunter tá espionando e chama ele para explicar um pouco mais sobre o portal. E nesse momento a gente vê o rosto do Imperador. Eu adoro como The House surpreende a gente com umas revelações nos momentos que a gente nem tava esperando. E olha, eu confesso que o rosto do Imperador Belus é menos assustador do que eu imaginava. Eu imaginava que o Imperador Belus ia ter uma cara de mal, sabe? Bem assustador, mas ele passa um ar tranquilo e tem um olhar que chega até a ser simpático. E o rosto do Imperador Belus é marcado por essa grande cicatriz verde, né? Que marca mais da metade do rosto e vai descendo pelo pescoço, com alguns buracos que parecem estar corroendo ele por dentro. Isso provavelmente é um efeito severo de como essa maldição, essa doença tá afetando o Imperador. E fisicamente o Imperador Belus é bem semelhante ao Hunter, o que mostra que provavelmente eles são mesmo parentes. O Hunter já tinha chamado o Imperador Belus de tio no episódio 6 da segunda temporada, mas havia uma dúvida se esse parentesco era ou não real. E aqui a gente vê que o Imperador Belus tem alguns traços bem semelhantes ao Hunter, desde o cortezinho na orelha até uma das mechas do cabelo que é da mesma cor do cabelo do Hunter. E é interessante observar que no primeiro episódio da segunda temporada a gente viu o cabelo do Imperador Belus e parecia ser grisalho. Mas agora é como se ele tivesse pegando um pouco mais de cor, como se ele tivesse rejuvenescendo. A gente vê que a boca do Imperador é um pouco enrugada, como se ele tivesse um pouco mais de idade, mas os traços dele no geral não mostram que ele é tão velho quanto ele poderia ser. De repente o elixir que o Imperador toma para controlar a maldição também tem um efeito rejuvenescedor. E falando em ficar mais jovem, em viver por muito tempo, tem a teoria, né, de que o Imperador possa ser o Philip, aquele humano que viveu há muitos anos atrás em Boiling Isles. No entanto, cada vez menos eu acho que o Imperador Belus possa ser o Philip, possa ser aquele humano que viveu em Boiling Isles. Pra começar, se o Imperador Belus fosse humano, ele não teria essa orelha pontuda que a gente tá vendo, que é característica dos bruxos. E se de fato ele fosse o Philip, ele teria pego o diário que tava lá na biblioteca e estaria usando agora para reconstruir o portal. Uma possibilidade que eu vejo
veja que a família do Imperador Belus e do Hunter sejam descendentes do Philip. O Philip pode ter se relacionado com alguma bruxa e tiveram filhos, netos, bisnetos. Daí faz sentido o Imperador Belus e o Hunter terem DNA de humano e por isso não conseguirem fazer magia como os bruxos normalmente fazem. E o Imperador Belus pode ter essas informações do portal porque foram passadas de geração para geração. Inclusive na conversa que o Imperador Belus tem com o Hunter, quando o Hunter pergunta se é verdade que no mundo humano a chuva não queima, o Imperador Belus fala que já esteve no mundo humano e descreve como é o mundo humano. Então se eles são mesmo descendentes do Philip, de repente o portal ficou por muitas gerações na família e o Belus chegou a usar ele em algum momento. Então por algum motivo a família perdeu o portal e a Ida acabou encontrando. Outra possibilidade também, se o Imperador Belus estiver usando o Elixir para viver por mais tempo, pode ser que ele tenha conhecido o Philip. De repente eles podem ter sido muito amigos e já me mandaram teorias falando de que eles podem até ter sido um casal. Eu amo essa teoria de que o Philip e o Belus foram um casal no passado. Ia ser maravilhoso. E daí faz sentido da forma como o Belus fala sobre o mundo humano, do que ele se lembra do mundo humano, né? Dessa coisa meio nostálgica. E de repente ele quer voltar pro mundo humano e quer unir os dois mundos pra ficar junto com o seu grande amor. Seria uma linda história, não fosse o fato do Philip provavelmente já ter morrido há muitos anos. De qualquer forma, eu acho cedo também para descartar a teoria de que o Philip pode ser o Imperador Belus. Isso porque se ele ficou tanto tempo no mundo dos demônios, pode ser que ele tenha encontrado uma forma de se tornar bruxo. De repente, essa maldição selvagem que ele tem que conviver é o que faz com que ele tenha esses traços de bruxo, como essa orelha pontuda. E nessa conversa do Hunter com o Imperador, a gente descobre que o Hunter não saiu em nenhuma missão depois que ele falhou naquela dos palismãs, e o Imperador Belus mandou a Kikimora numa missão no joelho do Titã, de tal Eclipse Lake, e falou que por segurança o Hunter deveria ficar no castelo. O Imperador Belus fala que o Titã tem grandes planos para ele e que é melhor ele se manter seguro por enquanto, porque caso aconteça alguma coisa com o Hunter, vai ser muito difícil achar um substituto. Eu acho que o Hunter vai ter uma grande importância no Dia da União e tá diretamente ligado à linhagem dele. A gente sabe que o Hunter é órfão e aparentemente o Hunter e o Imperador são os únicos sobreviventes da família, e de repente o que precisar ser feito no Dia da União pode estar ligado também ao sangue do Hunter. Outra possibilidade do Imperador Belus querer manter o Hunter em segurança pode ter a ver também com isso dele querer viver mais tempo. A gente já viu no episódio 8 da primeira temporada que existe um feitiço em Boiling Isles para troca de corpo. Naquele episódio, a Ida, a Luz e o King mudam de corpo e à primeira vista pode parecer um episódio filler, mas e se a gente trouxer isso pra cá e pensar que o Imperador Belus quer trocar o corpo dele com o corpo do Hunter? E pra falar mais sobre isso, vamos analisar essa imagem onde aparecem alguns estudos do Imperador. Como a gente pode ver nessas páginas, parece a receita de uma magia para criar um ser, esse Greenwalker. Greenwalker a gente pode traduzir como caminhante sombrio e pode entender como uma espécie de golem. Golem é um ser artificial místico associado à tradição mística do judaísmo, particularmente a Cabala, que pode ser trazido à vida através de um processo divino. E para criar esse Greenwalker, a gente vê que algumas coisas são necessárias. Na página direita, a gente vê os ingredientes que são usados para essa magia. Para criar coração e poder, precisa do Galdorstone, que são aquelas pedras que apareceram no episódio 5 da segunda temporada. São aquelas pedras que potencializam a magia e que estão guardadas no cemitério do Coven das Ilusões. Depois a gente vê que precisa da madeira de palistron para criar a queratina. A madeira de palistron, como a gente sabe, é o que dá origem aos palismãs. E a queratina é uma proteína sintetizada pelos animais para formar diversas estruturas do corpo. Nos mamíferos, por exemplo, tem queratina na pele, na unha, nos pelos, no cabelo, no chifre, nas garras. A gente vê também Stone Sleeper Lungs, né? Lungs é pulmão. Stone Sleeper parece ser algum tipo de criatura, algum demônio. Depois tem Selkidomus Scales, que são as escamas do Selkidomus. Selkidomus é aquela criatura que apareceu no primeiro episódio da segunda temporada, que, olha só, o Imperador pediu pro Hunter ir lá matar. E por último tem Bone of Ortet, osso de Ortet. E Ortet é um termo relacionado à clonagem, minha gente, e se refere à planta original do qual um clone será formado. Então, pensando
pensando em osso de Ortete, podemos supor que seja o osso de quem será clonado. E na página esquerda a gente vê como esses ingredientes são usados para criar o Green Walker. Tem uma gotinha caindo no que parece ser uma lama marrom e verde, e reparem que essas cores são muito parecidas com essa cicatriz no rosto do Imperador. Do lado a gente vê a junção do Galderstone, da madeira de Palistron e do pulmão. E embaixo a gente vê um bebê e algumas setas que mostram que esse bebê vai crescendo e se tornando adulto. E reparem que tem um tiquezinho aí, como se essa parte da magia já tivesse sido realizada. Até aqui a possibilidade mais óbvia é que essa seja a receita mágica que criou a clone da luz que está no mundo humano. Mas se a gente reparar na cor dos olhos que estão embaixo, são exatamente da mesma cor dos olhos do Hunter. Pois é, minha gente, será que o Imperador criou o Hunter? Além disso, pela semelhança do Hunter e do Imperador, e se o Hunter for, na verdade, um clone do Imperador? De repente, aquela história de que a família do Hunter morreu e o Imperador acolheu ele é tudo mentira. Mas por que o Imperador teria criado o Hunter, né? Teria criado esse ser? De repente, o Hunter foi criado para o Imperador assumir esse corpo quando o Hunter chegar na idade certa. Por isso que o Imperador falou que seria tão difícil achar alguém para substituir o Hunter. E se o Imperador também no passado foi criado desse jeito? De repente é algo que é feito há muitas gerações e quando chega numa certa idade muda para o corpo mais novo. Isso só não explicaria a diferença de cores dos olhos do Imperador e do Hunter. A não ser que, assim como a Ida, quando a maldição foi tomando conta do corpo do Imperador, os olhos dele foram mudando de cor também. E pode ser que depois de um tempo essa magia comece a ter algum efeito colateral que está relacionado a essa lama e que é justamente essa marca que tem no rosto do Imperador e essa criatura que ele se torna. Por isso que depois de um tempo ele precisa trocar de corpo. E por segurança o Imperador prefere que o Hunter fique no castelo e não vá nessa missão que a Kikimora foi fazer. O Hunter acha que é algum tipo de punição por ele não ter conseguido os palismãs na última missão, mas o Imperador desconversa porque tem coisa aí. Mesmo não sendo toda essa teoria mirabolante que eu falei agora, o Hunter deve ter uma importância sim pro Dia da União. E o Hunter vai ficar quietinho no castelo em segurança? Claro que não. Enquanto isso, na casa da coruja, tá todo mundo tentando manter o segredo que eles têm sobre o diário do Philip em segurança. E quem tá organizando essa segurança é a Emmett, a namorada da Luz. Já falei no último vídeo que desde o 8º episódio, toda vez que eu puder, eu vou chamar uma e a outra de namoradas. Não sei se eu já me recuperei do 8º episódio, eu acho que não, porque toda vez que a Emmett e a Luz interagiam, eu já surtava de novo. E eu achei muito fofo nesse episódio ela se referindo uma a outra como namoradas. E quem tá ajudando a Emmett na casa da coruja, além do Rory, da Ida e do King, é a Willow e o Gus. E eu tava morrendo de saudades de um episódio onde eles interagissem juntos, porque, né, faz tempo que isso não acontece. E aqui, além da gente ver o Gus e a Willow com os palismãs deles, a gente conhece o palismã da Emmett. No episódio 6 da segunda temporada, quando os palismãs escolheram seus donos, a Emmett não tinha ido pra escola, então não teve um palismã pra ela. Mas agora a gente viu a Emmett com o palismã dela, que é um gatinho branco chamado Ghost. E pra quem não sabe, Ghost é o nome do gato da Dana Terrace, criadora de The House. O palismã da Emmett não tá entre os palismãs que a gente viu no episódio 6, que tinham sido abandonados. E como a Emmett vem de uma família rica e influente, pode ser que os pais dela tenham conseguido um tronco de palistron pra ela entalhar o próprio palismã. Agora tá faltando só a Luz entalhar o próprio palismã dela. Então a Emmett tá fazendo verificações e se certificando que todo mundo tá cumprindo as suas funções. O Rory tá protegendo o perímetro, a Willow juntou suprimentos e o Gus e o King juntaram várias fitas e CDs de humanos. E a Ida, que deveria estar ajudando o Rory a construir as defesas, tá tentando aprender como ela controla a transformação em Árpia. No episódio anterior a gente viu que a Ida conseguiu se comunicar com a criatura coruja da maldição e que as duas conseguiram se conectar e a Ida conseguiu se transformar em Árpia. É uma forma da maldição onde, apesar da Ida se transformar numa criatura, ela continua consciente de quem ela é. E no final do episódio a gente viu que a Ida estava tentando controlar
controlar essa transformação, mas por esse episódio a gente entende que ela ainda não possui o controle total. E ainda pra controlar essa fera interior, tá seguindo alguns vídeos de anime. Esse Dragon Claw Z é uma referência direta a Dragon Ball Z. E ao invés de Ball das esferas do dragão, a gente tem Claw, né? Que são as garras do dragão. A Aida fala que de acordo com esses humanos bombados, você só tem que gritar pra soltar a sua fera interior. E é uma referência direta ao Goku e todos os Saiyajins que ficam gritando com as veias saltando pra se transformarem em Super Saiyajins. Inclusive uma das transformações do Saiyajin é um macaco gigante que é justamente uma criatura que eles não conseguem controlar. A única observação é que os Saiyajins não são humanos, mas provavelmente a Aida falou humanos musculosos porque é um anime que veio do mundo humano e porque fora os Saiyajins tem vários humanos musculosos que ficam gritando também do mesmo jeito. E obviamente não foi gritando que a Aida conseguiu se transformar na Árpia. E a Emmett até comenta que essa fita deve ser antiga, né? E a Aida não, claro que não. E quando ela olha, ela se depara com 30 anos de existência. E sim, Dragon Ball Z é bem antigo, tem mais de 30 anos, estreou em 89, sem contar o Dragon Ball que veio antes e é de 86. Aí depois teve Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, mas 30 anos aí de estrada. E o motivo deles terem redobrado o cuidado na casa da coruja é porque a Luz tá doente com um mofo comum. É uma doença inofensiva pra quem é de Boiling Isles, que seria o equivalente a um resfriado. Mas a Emmett tá preocupada porque ela não sabe como isso vai afetar uma humana. Os efeitos na Luz são que ela começa a delirar, imaginar que os braços dela são cobras e que se ela comer a chave do portal, quem sabe ela consiga retornar pro mundo humano. A Luz achar que seus braços são cobras provavelmente é uma referência ao personagem Romulus de Star vs as Forças do Mal. Então, por precaução, a Emmett pega a chave da Luz e guarda consigo até a Luz melhorar. Mesmo delirando, a Luz achou fofo esse cuidado que a namorada tá tendo com ela e mandou uma mensagem pra Emmett. Esses aparelhos que a Emmett e a Luz usam pra se comunicar lembram muito um Tamagotchi, né? Ou bichinho virtual. Mas a Emmett ainda não consegue decifrar essas mensagens que a Luz tá mandando e não responde do jeito que ela gostaria. A gente entende que a Emmett tem frequentado mais a casa da coruja e ela fala que vai aproveitar esse momento que a Luz tá doente como uma oportunidade pra mostrar que ela é uma namorada incrível. É tão fofo ver ela se chamando de namorada, gente. O King faz um comentário sobre quando a Luz e a Emmett se conheceram lá no terceiro episódio da primeira temporada e não se bicavam muito bem. E pela fala do Gus, a gente entende que já se passaram alguns meses desde que aquilo aconteceu. Então a gente vê o Echo Mouse funcionando mais uma vez e revelando mais uma parte do diário do Philip. O Philip fala que já está numa busca que dura 5 anos, mas finalmente ele encontrou uma substância rara, o sangue do Titã, que é uma fonte de energia tão potente que pode penetrar mundos. Ele diz que existem histórias antigas de lagos refletindo o céu azul e árvores verdes. As veias do Titã percorrem a Terra e muitos acreditam que o contato do sangue com a água formam portais selvagens. A mãe da Aida já tinha dito pra Luz que o sangue de Titã era capaz de conectar os mundos lá no episódio 4 da segunda temporada, e nesse ponto do diário o Philip entende que foi dessa forma que ele foi parar em Boiling Isles. Então o Philip fala que vai iniciar uma jornada de volta a Eclipse Lake para encontrar sangue de Titã. Como o Philip fala que vai voltar para Eclipse Lake, muito provavelmente foi por lá que ele atravessou do mundo humano. Então a Luz anota tudo e mais que imediatamente quer sair correndo para Eclipse Lake, mas como ela tá doente, eles preferem que ela fique na casa da coruja e quem vai é a Aida e o King, e a Emmett se voluntaria pra ir junto, afinal de contas ela quer ser a super namorada. Eu adoro que a Aida fala, tá bom, entendi, só pega uma blusinha lá e vamos com a gente então. E enquanto elas partem nessa jornada, o Willow e o Gus ficam na casa da coruja tomando conta da Luz. Enquanto isso, a Kikimora já está lá com uma grande equipe buscando o sangue do Titã. Eles estão fazendo várias escavações em minas abandonadas no joelho do Titã, mas eles não sabem o ponto exato da onde encontrar o sangue do Titã. O mapa com a localização exata do Eclipse Lake só tinha no diário do Philip, e quem tem essa informação é só a Aida, o King e a Emmett. E a Kikimora parece estar levando esse trabalho pro
lado pessoal, afinal de contas ela quer mostrar o seu valor pro Imperador. Ao mesmo tempo ela parece bem paranoica, imaginando que o Hunter pode aparecer a qualquer momento e estragar os planos dela. E dentro dessa tropa eu gostei muito daquela capitã que fica sempre ao lado da Kikimora. Ela é a única que parece estar entendendo que a Kikimora tá mais preocupada em superar o Hunter do que de fato cumprir a missão pro Imperador. Desde o episódio 6 da segunda temporada a gente vê essa rivalidade entre a Kikimora e o Hunter. E o Hunter realmente tá à espreita, né? Disfarçado de um batedor do Imperador. O Hunter quer encontrar o sangue do Titã antes da Kikimora, na esperança do Belos voltar a confiar as missões a ele. E é muito bonitinho o palismã do Hunter continuar perseguindo ele, coisa que ele já fazia desde o episódio que eles se conheceram. Então o Hunter vê de longe o King, a Ida e a Emmett, ele reconhece a Ida e o King lá do primeiro episódio da segunda temporada, e quando ele vê a Emmett, ele reconhece ela como a caçula dos Blight. Então, vendo que eles têm um mapa, o Hunter resolve seguir os três, mas o palismã acaba expondo o Hunter. Então a Emmett prende o Hunter antes que ele possa escapar. Com o Hunter prisioneiro, a Ida, o King e a Emmett encontram uma forma de entrar nos túneis através de uma parede de gelo. E nessas cavernas tem alguns equipamentos antigos que as bruxas usavam para tentar escavar e encontrar sangue de Titã. E a Ida continua na tentativa de se transformar na Harpia, e para isso ela fala pro King tentar tirar ela com uma daquelas ferramentas. Mas o Hunter avisa que eles precisam ter cuidado naquelas cavernas, porque todas as paredes são feitas com as veias do Titã, e qualquer magia que eles atirarem vai voltar contra eles. E eu adoro como a Ida nem liga pra isso, né? Porque na hora ela fala, nossa, deve ser muito legal dar uma festa aqui. Então o King usa o grito supersônico que ele aprendeu no episódio anterior pra tentar encontrar o Eclipse Lake. Achei interessante que nesse momento o grito do King não destruiu nada. Ele apenas usou a ecolocalização para entender onde eles estão espacialmente, muito semelhante à usada pelos morcegos. Quando uma onda sonora rebate em um objeto, ela produz um eco que fornece informações sobre a distância e o tamanho desse objeto. Depois de um tempo caminhando pelos poços de mina, eles chegam num lugar que vai levar a Eclipse Lake, mas a equipe da Kikimora tá bloqueando o lugar. E a gente vê que a Kikimora continua paranoica com o Hunter tá por perto e querer tomar o lugar dela e tomar as atenções do Imperador. E sim, o Hunter tá lá querendo fazer exatamente isso, mas provavelmente ela pensaria isso mesmo que ele não tivesse. Então a Ida e o King saem pra formar uma distração, enquanto a Emmett e o Hunter se escondem. Numa conversa entre o Hunter e a Emmett, ele fala que os dois têm muito mais a perder do que o King e a Ida, e o Hunter percebe que a Emmett tá fazendo isso por causa da luz e começa a usar isso pra jogar com ela. A Emmett continua sem entender as mensagens que a luz tá mandando, e o Hunter fala que provavelmente pelas mensagens ela tá falando que se a Emmett não voltar com o resultado, ela vai terminar com ela. E apesar desse joguinho entre os dois, é interessante ver como eles realmente têm alguns pontos em comum. Tanto o Hunter quanto a Emmett têm essa necessidade de se provar, de mostrar que são bons pras outras pessoas. A gente vê o Hunter tentando se provar constantemente pro Imperador, e a Emmett a gente já viu se esforçando no colégio, com os pais e agora com a Luz. É muito bonitinho assim, a gente vê que a Emmett quer mostrar pra Luz que ela é uma namorada incrível, mas um dos motivos dela fazer isso é porque a Emmett é uma pessoa extremamente insegura. Foi só o Hunter colocar o negocinho na cabeça dela pra ela já achar que a Luz quer terminar com ela. Então, ao invés de esperar a distração do King e da Ida, a Emmett dispara uma série de bolas de magia distraindo a Kikimora e suas tropas por tempo suficiente para ela e os outros entrarem no poço da mina. Enquanto isso, lá na casa da coruja, o Echo Mouse revela mais informações sobre o Philip e a busca dele pelo Eclipse Lake. O Philip fala que a busca dele pelo Eclipse Lake foi um sucesso, mas ao mesmo tempo foi uma falha trágica. Ele fala que os túneis estavam cheios de uma substância chamada sangue de tolo, que indica uma veia em colapso. O Philip fala que ele conseguiu sair vivo de lá, mas os companheiros dele não tiveram a mesma sorte. E aqui é interessante a gente pensar quem seriam esses companheiros do Philip. Será que são bruxas e demônios que ele conheceu em Boiling Isles? Ou será que são humanos que vieram junto com ele? Tô curioso pra saber com quem o Philip se relacionou na época que ele viveu em Boiling Isles. Então, percebendo que a Ida, o King e a Emmett estão correndo perigo, a Luz tenta chegar até a bola de cristal pra avisar eles. Mas por efeito da doença, a Luz não consegue enxergar as coisas com clareza e acaba quebrando a bola de cristal. Ela tenta gritar pedindo ajuda pro Gus, pra Willow e pro Ruri, mas os três estão muito ocupados fazendo um remix de som de baleia com o som de hip hop coreano.
Então a Luz tenta mandar uma mensagem pra Emmett pelo aparelhinho que elas compartilham, mas a Emmett deixou o aparelho cair e a Kikimora que encontrou. Então a Ida, o King, a Emmett e o Hunter chegam no sangue de Tolo achando que é o sangue do Titã. A Emmett até reconhece pelo mapa que ali não seria o local do Eclipse Lake e o Hunter chega a falar com todas as letras que aquele é o sangue de Tolo. Mas a Ida e o King ignoram e tocam o sangue de Tolo e fazem abrir uma grande rachadura no chão onde os dois acabam caindo. A Emmett pensa em salvar a Ida e o King, mas ao mesmo tempo o Hunter precisa de ajuda e a Kikimora tá chegando. E a Emmett tenta ser legal com o Hunter, soltando ele pra ajudar ele a fugir, e ele passa a perna nela, literalmente, né, fazendo a Emmett cair e corre pra tentar chegar no sangue de Titã antes de todo mundo. Então a Emmett é capturada e depois que a Kikimora consegue tirar as informações dela sobre o guarda dourado, a Emmett é jogada no mesmo poço que caiu a Ida e o King. Pelo menos jogaram também o aparelhinho que ela conversa com a Luz e a Emmett conseguiu recuperar. A Ida e o King estão presos no meio da rachadura e conseguem salvar a Emmett, e eles estão todos presos no cajado da Ida, e o Albert, o palismã da Ida, foi nocauteado, tá com umas rachaduras e não consegue voar. A única forma deles escaparem de lá é a Ida se transformando na Árpia, mas ela ainda não consegue comandar essa transformação. E depois de várias tentativas da Ida durante o episódio, o King sugere que a Ida simplesmente converse com a criatura coruja dentro dela. Tantas coisas na vida seriam mais facilmente resolvidas se as pessoas simplesmente conversassem, que... A Ida então conversa com a fera dentro dela e faz um acordo e consegue se transformar na Árpia. Então, em forma de Árpia, a Ida consegue salvar a Emmett e o King e eles vão atrás da Kikimora. Quando eles encontram a Kikimora e sua tropa, estão todos caídos, né, machucados, porque eles acabaram se acidentando com os carrinhos de abominação. E é engraçado que o King fala que essas perseguições com carrinho de mina são mais perigosas do que parecem em videogames, fazendo uma referência a Donkey Kong e as fases onde tem um carrinho em Minas. Então eles são atacados por aquela soldada e a Ida resolve ficar lutando com ela pra ver do que a Árpia é capaz, enquanto a Emmett e o King continuam caminhando até o Eclipse Lake. Quando a Emmett e o King chegam, no entanto, eles se dão conta que o lago foi totalmente drenado e não existe mais uma gota do sangue de Titã. E o Hunter tá lá desesperado, cavando, vendo se ele encontra qualquer resquício do sangue. Então o Hunter revela que o Imperador Belos precisa de mais sangue de Titã para fazer uma nova chave para abrir o portal para o mundo humano. E é quando a Emmett se dá conta que a chave que ela tá guardando possui sangue de Titã. E a gente vê o Hunter bem alterado, né? Quase que surtando por não ter conseguido cumprir a missão. O Hunter fala que todo mundo tem uma função na vida e que se essa função não é cumprida, não tem por que a pessoa existir. E a Emmett se sente mal também, achando que falhou com a Luz. E como ela não consegue entender as mensagens que a Luz tá mandando pra ela, ela tem certeza que a Luz vai terminar quando ela chegar. É tão drama adolescente de 14 anos isso. Meu Deus do céu, Emmett, quanto drama. Claro que a Luz não vai terminar com ela por causa disso e muito menos as mensagens eram sobre isso. Então, com a ajuda do King, a Emmett consegue entender aqueles códigos que a Luz estava mandando para ela. Quando ela vira o dispositivo na vertical, ela percebe que cada um daqueles símbolos forma uma letra. E então ela consegue decifrar e entender as frases que a Luz tinha mandado para ela. O primeiro é You Are Red, que é você é maneira. O outro é Fool's Blood Bad, que é sangue de tolo ruim. É uma mensagem da Luz avisando a Emmett para ela tomar cuidado. O outro é You Are Okay, que é você tá bem. E o último é Come Home, né? Vem pra casa. E a Emmett entende que essa é a Luz que ela conhece, não aquela que o Hunter tava tentando fazer ela acreditar. E lá no começo do episódio, quando a Emmett se mostrou preocupada com a Luz e a Luz mandou uma mensagem pra ela, na mensagem tava escrito You Are Pretty, você é linda. Era um elogio pra Emmett e a Emmett não entendeu e por isso a Luz ficou chateada. Como que a Emmett pode imaginar que a Luz ia querer terminar com ela, gente? Em que mundo? Então a Emmett se aproxima do Hunter e tem uma conversa sincera com ele. Ela também cresceu pensando que tudo era uma oportunidade para justificar sua existência e a Emmett fala pro Hunter que ele não precisa pensar desse jeito porque podem existir muitas pessoas que não vão ver ele como uma pessoa inútil. É só o Hunter dar a oportunidade de conhecer essas pessoas. O Hunter não dá o braço a torcer nesse momento, mas ele claramente ficou
ficou pensativo quanto a isso. No episódio 6 da segunda temporada, ele teve uma grande conexão com a Luz, eles quase se tornaram amigos. E agora nesse episódio, a Emmett também tentou se tornar amiga do Hunter. Então quando a Emmett estende a mão pro Hunter, ele vê a chave pendurada no pescoço dela e ele imediatamente muda de ideia e os dois começam a lutar. Eu dei muita risada da Emmett falando, ai que saco, com a Luz funciona ser boazinha, por que comigo não funciona? Então o King usa um dos seus gritos supersônicos pra atacar o Hunter, mas o Palismã bloqueia esse ataque e o Hunter passa a usar o Palismã. É a primeira vez que o Hunter usa o Palismã e a gente vê como ele consegue se adaptar rápido à magia dele. Então eles começam um duelo maravilhoso de magia. Gente, que cena legal! A qualidade da animação de Doll House tem se superado tanto, é tão lindo ver essas cores e esses brilhos e esse duelo acontecer. E ao mesmo tempo a gente vê como o Hunter e a Emmett são poderosos, né? Que duelo, minha gente! E eu adoro que no final o Hunter praticamente entrega a batalha pra Emmett, né? A Emmett foi a grande vencedora do duelo, mas ele ameaça encontrar a Luz e ferir ela se a Emmett não entregar a chave. Então a Emmett entrega a chave pro Hunter, mas não sem antes dar uma quebradinha nela com a mão. E a Ada chega toda animada no final da batalha, perdeu toda a festa. Então na casa da coruja a Luz já tá se sentindo bem, ficou só com uns resquícios de mofo na cabeça, mas que ela consegue tirar facilmente. Então a Emmett, o King e a Ada chegam na casa da coruja, a Ada ainda tá sob forma de Harpia, mesmo conseguindo controlar e mudar de forma, ela fala que pra voltar ao normal ela precisa tomar o Elixir. E a gente descobre qual era o trato que ela tinha feito com a criatura coruja para ela poder se transformar em Harpia. O trato é que ela se transformaria em Harpia se ela comesse alguns ratos pelo caminho. Trato é trato, né? Por mais nojento que seja. Não comendo o Eco Mouse, que é muito necessário pra gente, pode comer quantos ratos você quiser. Então a Luz, que já tá melhor, dá um pulo em cima da Emmett, abraça ela com carinho e fala assim, Emmett, tô tão feliz que a minha namorada é incrível, tá bem? Ai, gente, cada momento que elas têm é um surto de alegria. E é muito fofo que no episódio inteiro a Emmett ficava falando pra si que precisava mostrar que era uma namorada incrível. E o Hunter, quando ele tava atiçando, ele perguntou pra Emmett, ele falou assim, em algum momento a Luz falou isso pra você? Chupa, Hunter, a Luz acabou de falar que a Emmett é uma namorada incrível e ela não precisou fazer nada pra isso. E prestem atenção no ciúme que o King sentiu desse abraço que a Luz deu na Emmett. O King chama a Emmett de duas caras, de ladra, e parece engraçado, é fofinho nesse momento, mas é um lado possessivo do King que eu já falei aqui em vários vídeos o que eu acho sobre isso. Não acho que toda essa personalidade possessiva do King seja por acaso, não. Então a Ada tá preocupada em contar pra Luz como foi um desastre a missão deles nesse dia, mas a Emmett não acha que foi um desastre assim, porque no momento que ela entregou a chave pro Hunter, aquela quebradinha que ela deu na chave foi justamente pra vazar um pouco do sangue de Titã pra luva dela. Então se é sangue de Titã que elas precisam, é sangue de Titã que elas têm. Enquanto isso, o Hunter tá levando a chave até o Imperador e ele tá pensativo sobre tudo que ele conversou com a Emmett, e ele vê que o Palismã ainda tá do lado dele. É como se aquela mensagem que a Emmett passou pro Hunter fizesse um pouco de sentido agora com o Palismã. E a gente percebe que o Hunter começa a se comunicar e entender o Palismã, como se agora finalmente eles tivessem formado um vínculo emocional mútuo. Então o Hunter segue seu caminho para entregar a chave pro Imperador, e eu fico me perguntando se ele vai mesmo entregar ou não a chave pro Belos. Se ele de fato entregar a chave pro Belos, dependendo do que acontecer no dia da união, ele vai se sentir muito culpado caso não seja exatamente o que ele pensa que é. E antes de terminar o vídeo, vamos falar sobre o código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto nesse episódio apareceu nessa cena final do Hunter com o Palismã, nessa pedra do lado direito da imagem. E usando a tabela de decodificação, temos a palavra Dreams, que significa sonhos. Então, por enquanto, temos Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams, que traduzindo seria mares agitados e cordas de marionetes, ele não sonha mais.
Depois de tantas teorias nesse episódio, eu tô até tentando trabalhar a mente pra entender onde encaixaria essa mensagem, e acho que a gente pode continuar relacionando isso ao Imperador e a relação que ele tem com o Titã da ilha. O fato de talvez o Titã manipular o Imperador ou o Imperador manipular o Titã. Mas agora tô achando que também pode ter ligação com essa magia e essa receita para criar um Green Walker. E se de fato esse Green Walker for o Hunter, será que é ele, essa marionete que está sendo manipulada pelo Imperador? Além disso, a gente sabe agora que o sangue do Titã misturado à água pode criar essa conexão entre os dois mundos. Então será que esses mares agitados têm relação com isso também, do sangue estar misturado aos mares? Muitas coisas pra gente pensar e especular. Semana que vem a gente vai ter a última palavra dessa leva dos 10 primeiros episódios. Como a gente já formou uma rima entre o primeiro e segundo verso, imagino que agora a próxima palavra vai iniciar um terceiro verso. Mas vamos esperar ele chegar pra gente ver exatamente que palavra vai ser essa. De qualquer forma, quando começar o hiato de The Owl House, eu vou começar a lançar vários vídeos de teorias, e um deles com certeza vai ser especulando em cima das mensagens do código secreto. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!